Somos do Corpo de Pirede Sul, eu sou a soldada Miriam. Estamos aqui mais uma vez para cultuarmos ao Senhor juntos, mesmo que de longe. Cantaremos louvores, escutaremos a palavra do Senhor. Fiquem conosco. Aleluia! Quero agradecer a Deus por mais um dia de vida, por Ele ter nos dado força. Quero agradecer a Deus pela vida do meu esposo, que Deus tem dado também saúde para ele. E também quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, pelas minhas netas, eu sempre estou orando por elas. Estou morrendo de saudade, mas Deus sabe, Deus está cuidando. Também pela vida do meu filho, que vai para São Paulo. Que Deus dê o livramento a ele, porque embora nós estamos aqui, mas eu tenho aquela preocupação. Mas eu sei que Deus está cuidando, vai estar cuidando dele já desde já. Deus está dando livramento de todo mal, de todo perigo. E também quero agradecer a Deus, que Deus tem feito maravilhas na minha vida. E também agradecer a Deus, porque eu sei que as minhas netinhas estão bem cuidadas, a mãe está cuidando e tem gente também ali que está perto dela, ajudando ela também, tudo ali. Então eu agradeço a Deus, porque eu só tenho a agradecer, eu não tenho assim... coisa assim que Deus sabe. Então eu agradeço a Deus também por todos os irmãos da igreja e também pela capitã Iveta, pela sua filha, né? Embora nós não podemos estar se encontrando na igreja, mas Deus sabe de todas as coisas. E também em nome de Jesus, estamos orando para que Deus Deus dá o livramento dessa pandemia, que tudo sabemos que tudo vai passar. Então é esse o meu testemunho que eu queria deixar para todos os irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Hoje eu tô aqui para partilhar com vocês um testemunho. Confesso que quando a capitã me mandou uma mensagem, eu fiquei um pouquinho apreensiva. Eu falei, mas a gente realmente tem que partilhar, né? O que Deus tem feito em nossas vidas. Realmente a gente tem que passar para as pessoas, né? Levar para as pessoas um pouquinho não, a gente precisa levar muito, né, do amor de Deus. E eu aceitei, né, estar aqui. O que eu queria falar para vocês, né, um testemunho, assim, de Deus, o que Deus tem feito na minha vida.
em meio a tudo isso que tem acontecendo, que tem acontecido, no meio de tudo isso que a gente tem vivido, a gente, né, falando no passado, mas a gente tem vivenciado tudo isso, falando mesmo da pandemia, falando em meio a todas as crises que vêm, que não é só questão de saúde, é emocional, é financeiro. Eu quero partilhar com vocês assim o que eu tenho sentido em meio a tudo isso que vem acontecendo na vida, no mundo, que é uma crise, é uma pandemia mundial. Eu tenho sentido o amor de Deus na minha vida. Eu tenho sentido o cuidado de Deus na minha vida, assim, de uma forma tão ímpar, tão particular, que nem sei se algum, com certeza eu já senti, né? Mas tão forte, porque assim, no meio de tudo que tá acontecendo, Deus tem cuidado tanto de mim, tanto da minha família, falando assim questão de saúde, falando questão financeira, emocional também, e assim, no meio de tantas coisas acontecendo, assim, o quanto a gente tem sido abençoado por Deus. A gente tem sido muito abençoado por Deus, eu e minha casa. Assim, sabe, quando eu vou falar dessas coisas eu fico até emocionada, mas assim, Deus tem cuidado, assim, de nós de uma forma muito, muito particular, de todos nós. E então, assim, com o coração grato mesmo, porque às vezes, assim, a gente fala que não há esperança, muitas pessoas ficam desesperançados, né, com tudo que vem, noticiários, é, sim, pela misericórdia de Deus, muitas mortes, sim, né, e às vezes a gente acaba, assim, desfocando, olhando só pelas coisas ruins, pelas desgraças, e acaba esquecendo, assim, que a gente tem um Deus misericordioso, um Deus, assim, grandioso, um tremendo. Assim, me faltam palavras para falar, assim, de Deus. E que há esperança, sim. Há esperança, sim. A gente precisa só olhar, focar para o lugar certo. A gente precisa só entender que Deus é um Deus, assim, que pode todas as coisas. Ele pode, sim, fazer maravilhas nas nossas vidas. Só pelo fato, assim, do cuidado. Tem muitas coisas, assim, poderia ficar aqui à tarde falando para vocês, mas assim, no meio de tudo isso, eu consegui olhar assim o quanto Deus cuidou de mim e da minha família em tempos da pandemia, porque a gente olha assim o pequeno, o foco que está acontecendo na nossa vida, só que a gente esquece que Deus, ele tem um todo, ele olha um todo. Então, assim, o cuidado dele vem aí, porque ele tá vendo toda a situação. Às vezes a gente não entende o que a gente tá passando, mas ele tá vendo tudo. E ele vem, ele nos mostra o quanto ele é pai, o quanto ele cuida de cada um de nós. E no meio de tudo isso, eu ainda me apeguei mais. Assim, Deus ainda me mostrou mais ainda que a nossa vida realmente ela não se resume a um culto de domingo. Realmente, nós somos a igreja, nós somos o culto. A gente tem que mostrar, a gente tem que se colocar, se prostrar para Deus, que Deus tem que viver em nós, dentro dos nossos quartos, dentro, na nossa casa, na nossa sala, porque eu falo muito com Deus na minha sala, é onde eu me ajoelho, eu me prostro, me derramo com Deus, em minha intimidade com Deus. E ele tem me falado muito isso, que não é só dentro da igreja, sim, a nossa vida com Deus é em todo, em qualquer lugar. Nós temos que manter essa intimidade. E eu já falei muito, que Deus abençoe e sintam-se cuidados nos braços do Pai. Amém. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar.
condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia! Que bom estarmos juntos novamente. Nossa mensagem do dia de hoje é baseada em Mateus capítulo 4, versículos 18 a 20. E a palavra do Senhor nos diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Jesus estava ali andando por aquela praia e então faz um convite a estes homens que estavam trabalhando. Estes homens viviam da pesca. Estes homens eram ocupados, eram homens responsáveis. E então Jesus lhes faz o convite de uma mudança de propósito, de uma mudança de vida. Estes homens sabiam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. E mesmo assim eles não pararam para perguntar: mas e se tudo der errado, como será? Não. O texto que acabamos de ler diz: eles imediatamente deixaram as suas redes e seguiram a Jesus. Estes homens tiveram disposição. Estes homens aceitaram o desafio. Estes homens sabiam que a mudança seria inclusive no seu dia a dia. Não fariam mais aquelas coisas, mas agora haveria um propósito divino, um propósito eterno. Eles confiaram em Jesus, aceitaram o convite e se submeteram à autoridade de Jesus. Talvez você esteja pensando: claro, não deveria ser uma atividade muito lucrativa. Pois bem, os pescadores lá da Galileia, eles eram muito importantes para a economia daquele lugar. No livro seguinte, em Marcos, capítulo 1, versículo 20, nós lemos de que Jesus, quando convidou outros dois pescadores, eles deixaram o pai e os empregados e seguiram a Jesus. Então, para aquela época, eles podiam até mesmo ter uma vida bem razoável. Mas eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Deus tem nos dado a sua palavra, a Bíblia, e Ele também tem convidado a cada um de nós. Deus, através da sua palavra, através de Jesus, também tem convidado a mim e a você para fazermos parte do seu reino, para sermos também aqueles que levam a palavra, o amor de Deus. Eu creio que você é uma pessoa bem ocupada, uma pessoa experiente, uma pessoa comprometida com a vida. Mas Deus está chamando você, está chamando para uma mudança de propósito, uma mudança de vida. Deus tem chamado você e Ele quer você no reino dEle. Sim, Ele chama você. Talvez você esteja pensando: mas Deus pode chamar tantos outros. Sim, Deus pode chamar muitos outros. Ele pode chamar a quem Ele quer e quantos Ele quiser. Mas Deus tem chamado você. Deus tem reservado um lugar no seu reino para
você. O que Deus tem para você, ninguém vai tirar. O compromisso que Deus tem com você, o relacionamento que Deus quer com você é irrevogável e intransferível. Ou seja, não pode ser desfeito, não pode ser anulado e nem transferido para outra pessoa. O que Deus determinou para você será seu. Então, o que te impede? Aceite o convite de Jesus. Faça parte do seu reino. Jesus está te chamando também. Agora, a resposta é sua. A atitude é com você. Entregue a sua vida ao Senhor e diga também: Senhor, eu quero. Me ajuda a cada passo que eu der. Me ajuda a chegar mais perto de Ti. E você, com certeza, será muito mais feliz. Você verá as coisas boas na sua vida acontecendo. Você verá o quanto Deus irá te conduzir vitorioso. Aceite o convite. A decisão é com você. A atitude também. Que Deus te abençoe.